Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e radiovinte. Gratidão pela sua, companhia e a sua audiência. Quero mandar também um abraço para nossos queridos e queridas lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação em 24 horas para você. Eu falei que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso querido professor Luiz Magarian. Olá, professor. Olá, Nando Garcia, tudo bem, meu amigo? Saudações aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos aí a mais um Alvorada. Isso aí, começando o dia ou terminando o dia, ou bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, e boa noite para quem está de boa noite, em outro fuso horário, em outros pontos do planeta. E a gente quer dizer que, se você quiser assistir ou ouvir esse programa novamente, vá lá no YouTube. Daqui, semana que vem já está lá no YouTube. Vá na busca e coloque lá RBN/TVMM e procure lá, clique no ícone da FEAL ali e vai aparecer aqui embaixo, playlist. Aí é uma lista de programas, desce lá alguns programas, tá lá o Alvorada para você assistir vários programas que já estão lá, no YouTube. Bom, nós vamos trazer hoje do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, uma mensagem que se intitula Nas Estradas, né? E essa mensagem, ela sempre vem acompanhada, antes, né, de qualquer coisa. O nosso querido Emmanuel sempre separa uma passagem do Evangelho, e hoje ele separou qual? Hoje não, esse livro é antigo já, né? Marcos, capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus. Quer comentar já, professor, essa passagem de Marcos? Vamos sim, Nando, vamos comentar então essa passagem, é, porque aqui, a primeira batida de olho que eu dei aqui nesse subtítulo, né? É, eu olhei o título e o subtítulo, né? E o título me chamou a atenção, esse título Nas Estradas. E por que me chamou a atenção? Porque quando ele fala, é, no próximo parágrafo, ele vai dizer que Jesus é o nosso caminho, né? E estrada é um caminho também, né? Toda estrada é um caminho, né? E quando ele diz assim que e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Quer dizer, que a primeira coisa que ele está destacando é que essa ideia do caminho, né, de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa ideia de caminho é uma ideia de estrada, mas é a ideia de que esse caminho é o local da semeadura, ou seja, o Evangelho de Jesus é o caminho. Jesus é o caminho por causa do que ele traz com ele, né? Quando Jesus traz o Evangelho, pronuncia o Sermão da Montanha, pratica todos os atos que ele praticou, faz as curas, dá os exemplos, fala com os apóstolos, metaforicamente,
Em tudo isso, ele está dando um caminho, em tudo isso, ele está fazendo a semeadura. E a gente, exatamente o que acontece conosco na doutrina espírita. Na doutrina espírita, quanto mais nós vamos conhecendo, vamos estudando, vamos lendo as obras básicas e outras obras também, nós vamos alongando esse caminho, né? Esse caminho vai ficando mais, vamos dizer assim, eu ia dizer mais comprido e mais largo, portanto maior, né? Esse caminho fica maior. E a gente vai agregando essa semeadura, porque a gente ouve, concorda, tem uma singularidade com os nossos princípios de vida, com os nossos fundamentos, e a gente sente mesmo que isso é uma estrada, que isso é um caminho, é uma estrada diferente, né? Essa ideia de caminho, verdade e vida não é a idolatria em Jesus, mas é o modelo Jesus. Como existe aquela pergunta que Kardec faz aos espíritos, e quando os espíritos respondem, né? Quando Kardec pergunta se já existiu algum ser humano, alguém perfeito na Terra, né? Mais ou menos assim a pergunta. E Kardec responde: vide Jesus. Então, esse vide Jesus que a espiritualidade, o Espírito da Verdade traz para Kardec, é exatamente o Jesus modelo e guia. Quer dizer que a gente tem que entender Jesus na magnitude dele, na grandeza dele, não como um homem, né? Não como uma pessoa, mas como uma instituição. É como se Jesus fosse, como não é, né? Jesus é exatamente uma instituição, porque o que ele fala, o que ele faz, o que ele prega, ele está exatamente modelando um sistema, ele está nos dando um modelo de vida. E por isso, então, que ele é modelo e guia, porque quando ele nos dá um modelo de conduta, um modelo de viver bem, é só a gente seguir aquele modelo, portanto, aquele modelo é a nossa guia. Então, por isso essa ideia de caminho, de estrada, porque é como se todo o conjunto da obra de Jesus, aqueles anos que ele ficou, né, principalmente aqueles 3 anos de peregrinação e tudo mais, todo aquele conjunto, ele veio pontuando situações, né, dentro de um planejamento que ele tinha. Então, quando a gente olha estuda o Evangelho, se a gente fosse sistematizar o Evangelho, o que Jesus dá para nós como modelo é praticamente, Nando, um protocolo de gestão, a gestão da vida, né? Se a gente quiser ter um protocolo de gestão para seguir, dizer assim, eu quero um protocolo de gestão para seguir a minha vida reta, para me assegurar que eu exatamente não vou escapar, como está escrito no subtítulo, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada, né? Então, quando Jesus diz isso, e Marcos replica no capítulo 4, versículo 15, Jesus está nos avisando, né, que, embora a gente vá incorporando a palavra semeada através do seu aprendizado, através do seu ensinamento, que para nós é o aprendizado, esse Satanás que vem não é uma pessoa e não é necessariamente
um espírito obsessor, mas é a sombra que temos dentro de nós mesmos, né? São as nossas sombras que são as reminiscências das vidas passadas, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos. E esses vícios, esses maus hábitos, eles vão eclodindo, né? E mais para frente aqui eu vou lembrar de Paulo, né? Não vou falar tudo agora, porque senão perde a graça aqui, que nós temos muita coisa para comentar. Mas, de fato, Jesus está dando um alerta, porque essa figura Satanás, ela pode se desdobrar de várias maneiras na nossa vida. Então, isso é muito importante quando a gente enxerga o modelo de Jesus como um caminho, a gente tem que lembrar que, por mais que eu esteja no caminho, o problema não é o caminho, o problema sou eu. Não é, Nando? É isso, professor, porque a gente, durante o caminho, nós vamos ser, assim, muitas vezes chamado, ou a atenção nossa vai ser chamada para determinadas coisas que vão, muitas vezes, trazer para nós, assim, aquela vontade de determinadas coisas, sedução, seria a palavra, né? Seremos seduzidos por algumas outras coisas que vão fazer com que aquele ensinamento, aquela semente, né, boa que foi plantada, que foi deixada ali, né, no caminho, né, porque quando a gente vai arar, a gente vai plantar alguma coisa, né, o arado faz aquela cova, né, e ali caem as sementes, né? Tem até aquela passagem que Jesus, né, do semeador que saiu para semear, onde vão caindo as sementes, aí vem o sol, os espinhos, as pedras. Então a gente tem que ficar muito atento e atenta para esses ensinamentos, eles vão estar conosco, a gente estão contidos em nós, a gente já teve a oportunidade de ter o contato com esses ensinamentos e esses exemplos que Jesus deixou, né, no seu evangelho. Mas a gente tem que ficar aí espertos, porque muitas das seduções do nosso mundo vão abafar, ou vão fazer com que essas coisas tão boas fiquem esquecidas, né, professor? Por isso que ele fala aqui, ó, Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor, junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador, né? A gente precisa dessa adesão nossa, mas se a gente bobear, né, professor? Exatamente. Essa ideia de que Jesus é o nosso caminho permanente bate exatamente com o que eu falei há pouco, né? Que o problema não é o caminho, nós é que somos o problema, porque o caminho é permanente e nós não somos permanentes. O caminho é um roteiro de permanência, mas em nós há uma impermanência, porque nós oscilamos, né? Nós titubeamos. E você lembrou bem da parábola do semeador, é muito interessante, porque Jesus ele narra a parábola do semeador falando de uma terceira pessoa, que é o semeador. Mas, na verdade, ele está falando dele. Eu penso que Jesus estava predizendo o trabalho dele na terra, principalmente naquele momento, porque quando ele dá os exemplos de semeadura, ele já está pronunciando o que vai acontecer com a palavra que ele está ensinando. Quer dizer que ele vai jogando as sementes, Jesus vai jogando as sementes, vai semeando, mas nem todos vão aproveitar. Ou seja, quer dizer que as sementes estão caindo na terra, a terra toda está sendo semeada, mas nem todos vão aproveitar
a semente, vão aproveitar da semeadura para tirar dela o que ela tem para oferecer. Então, a impressão que eu tenho na parábola do semeador é essa, que Jesus está narrando o semeador, que é ele próprio, e aquelas nuances que ele fala, né? Que caiu sobre espinho, que veio o vento. Então, ele está falando das situações que são exatamente essas situações da nossa impermanência. São as situações de nós mesmos que, estando no caminho, nós nos desviamos, né? E esse desvio, a gente aqui, ele usa essa figura do Satanás, mas esse desvio, ele está em nós, né? Então, a gente não pode somente atribuir isso a um espírito obsessor, porque senão a gente está entrando num vitimismo, procurando um culpado, mas a gente esquece de que o espírito obsessor, ele se aproxima de mim por uma questão de afinidade. Então, ele me escolhe para me obsidiar, não porque ele apenas seja mal ou esteja mal, mas é porque ele vê um igual em mim, ele se identifica comigo. Então, ele não tem culpa. Eu é que não fiz a mudança, eu não fiz a reforma íntima e abro a porta para que ele se aproxime. Então, é uma aderência que eu estou dando abertura, né? Então, esse Satanás, no mais das vezes, está em mim mesmo. Eu é que estou permitindo que as nuances da vida me afastem do caminho, né? E esse afastamento do caminho, Nando, como ele diz aqui, né? Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes e sinceros ao roteiro santificador. Então você vê que aquele até ele usa no texto a palavra roteiro, porque exatamente é um guia, né? Exatamente é um protocolo que eu devo seguir, né? E eu é que, ao me afastar, ao cometer desatinos, dar os meus deslizes e tal, eu estou saindo daquela sintonia. E isso eu disse a você que eu ia lembrar de Paulo, né? E Paulo já dizia isso, né, em suas cartas, né? Que o que eu quero fazer eu não faço, né? Mas o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Quer dizer, Paulo estava falando disso. Assim, Paulo estava dizendo, eu tenho em mente o que é o certo. Na minha concepção, eu tenho em mente qual é o caminho que eu devo seguir, que eu vou estar na rota do divino amor, da luz celestial. Eu sei qual é o caminho, eu só preciso seguir esse caminho. Mas acontece que eu dou um passo, dois passos, 3, 10, 20, 100 passos, e quando eu me distraio, eu pimba, peguei um atalho, escorreguei ao longo do caminho, né? Então, é onde ele reclama. O que eu quero fazer, eu não faço. Quer dizer, ele está querendo dizer que o que ele deveria fazer, segundo a concepção do que ele aprendeu sobre Jesus, ele não consegue fazer muitas vezes, ele se desvia. E aí acaba fazendo exatamente aquilo que ele não queria fazer, porque exatamente ele não queria sair do caminho, né? Agora, você leu até
o roteiro santificador, né? Aqui, ó, por exemplo, ele fala dessa via bendita, né? Falando aí da estrada, do caminho, dessa via, né? Bendita e eterna, procedem a semente de luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. Então, os atrativos da estrada, os prazeres, as ilusões, às vezes brilham muito mais do que esse tesouro que Jesus, né, nos deixa, né, na estrada, para que a gente possa ter esse tesouro, não um tesouro passageiro, mas um tesouro eterno, um tesouro que a gente vai levar para sempre nas nossas vidas de espírito, né? Então, por isso nós precisamos muita observação, ele fala aqui, né? É muito bacana, né? Daí é uma luz celestial que está aí, são sementes de luz, da luz celestial, ele fala, né? Então, Nando, e você sabe que hoje em dia tem muita gente aí na internet, no YouTube, muitos coachings e tal, e tem muita gente falando disso de uma outra maneira. Nem sei se são espíritas, se são cristãos ou não, né? Mas quando eles falam de energia, de lei de atração, quando eles falam de prosperidade, eles sempre, muitos têm pregado, eu às vezes escuto um trechinho, um pedacinho, muitos têm pregado o seguinte, né? É, fique, faça o bem, faça as coisas certas, fique dentro do caminho correto, porque automaticamente coisas boas vão acontecer na tua vida, né? Mas é que Jesus já tinha prenunciado isso de outra maneira. Quando a gente verifica esse parágrafo dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Então, o que acontece? As sementes, elas estão lá, e a gente só precisa acessar, né? Que, inclusive, os coachings aí, os moderníssimos aí de palestra, de YouTube, eles falam isso, de você acessar, né? Só que eles focam muito no materialismo, né? Muito em prosperidade e tal. Mas tem uma coisa interessante, tem um código importante no que eles falam, que eles dizem, você só precisa acessar, está lá, você precisa acessar. Só que para você acessar, você tem que entrar numa energia, que é a sintonia. Então, quer dizer, essas sementes de luz celestial que estão ao longo do caminho, no roteiro de Jesus, nesse roteiro santificador que nós temos aqui escrito no texto, esse roteiro, ele contém as sementes. Eu é que preciso estar nesse roteiro para acessar. Quer dizer que o acesso, ele é liberado a todas as pessoas. O acesso às sementes da luz, ele está liberado a todos nós. Todos nós podemos acessar essas sementes da luz celestial, porque ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo, dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Quer dizer que ninguém precisa ser especial, ninguém precisa ser especial para acessar essas benesses. Qualquer um pode acessar, mas para acessar tem que estar no roteiro do caminho. Então, essa ideia de estradas, que é o título do texto, é muito interessante, porque se a gente olhar, figurar isso na cabeça e pensar em estradas,
é fácil de entender. Eu tenho à minha frente várias estradas. Eu posso escolher qualquer uma delas. Só que todas elas têm atalhos que são ligadas às outras. Eu tenho que escolher e ir firme, sem pegar os atalhos. E só o fato de eu estar na estrada, quer dizer, de eu estar seguindo o roteiro, de eu estar seguindo o protocolo de gestão de Jesus, que é esse modelo e guia, só por esse fato, aí sim, automaticamente, eu vou ter acesso ao que tiver que vir até mim. Então, é que a palavra automaticamente talvez não caia bem nesse comentário que eu estou dizendo, mas é que eu estou querendo simplificar para que as pessoas possam entender o que eu quero dizer. Quando eu falo automaticamente, é uma questão de energia e de sinergia. Então, quando eu estou no caminho onde as sementes estão lá, eu vou atraindo as sementes para mim. As sementes vão chegando e vão penetrando na minha mente e no meu coração. Tanto é que muitos comunicadores da Rádio Boa Nova falam sobre isso, né? Você vai fazendo bem, uma hora você se acostuma tanto em fazer o bem que automaticamente você está sempre fazendo o bem e não há mais espaço no teu proceder para fazer o mal que antes você fazia, né? Então, eu acho que é essa a coisa de ter o acesso a essas sementes. Agora, eu vou pedir para você ler mais um pedaço do texto, porque Vou ler, professor. eu quero lembrar de uma outra coisa importante que todos nós já sabemos. Então, olha, ele fala aqui, ó, que a semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Então, essas sementes são abundantes, né? Porque Jesus deixou para nós essa abundância. E ele fala também que qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Indistintamente, né, eu digo, né, professor? Então, exatamente, você vê que até ele fala, ele usa a palavra acesso, né? Então, distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Então, precisamos destacar aqui que ainda estamos no mundo de ação. Por quê? Porque as sementes estão lá. Olha, ele fala que a semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Então, quer dizer o seguinte: ninguém é esquecido, ninguém está à deriva, né? Há um ditado que diz, né, que Jesus é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E porque isso é um projeto de Deus, né? Porque quando Jesus se apresenta como filho de Deus, ele exatamente nos diz que ele está trazendo a vontade do meu Pai. Então, essa ideia que a semente santificante virá sempre é uma ideia que nós podemos confiar. Nós podemos confiar porque realmente isso acontece. E que ele diz aí, entre as mais variadas circunstâncias. Quem de nós, em meio a uma turbulência, já não teve a surpresa de encontrar a solução quando achava que tudo estava perdido, né? Seja no campo pessoal, no campo familiar, no campo da saúde, no campo financeiro, né? Muitas vezes a gente acha que está tudo perdido e a semente chega, né? A solução brota na nossa cabeça ou aparece no nosso caminho uma pessoa que nos ajuda, que nos dá uma luz, uma mão, um braço, um abraço. Então, essas são as sementes, né? Ninguém está esperando que a semente seja um grão, não necessariamente um grão, mas as sementes aparecem de várias maneiras no sentido figurado, né?
Então, Nando, eu ainda, é, no próximo parágrafo, ainda vou lembrar do orai e vigiai, porque eu disse que eu estou diante de várias estradas, elas são diferentes, mas todas elas têm atalhos que as ligam. E aí é o momento do orai e vigiai. Muito bem, professor, e todas e todos. A gente vai dar uma pausa aqui nos comentários, na leitura, e vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações. Aquele momento que a gente recomenda aí deixar um vasilhame de água, um copo de água, que os benfeitores espirituais, na hora que você estiver ouvindo ou assistindo este programa, irão levar aí para você, né, uma bênção neste líquido precioso que é a água. Então vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao mais alto e também fazendo uma reflexão sobre o tema de hoje, o quanto dessas sementes habitam em nós e o quanto nós disponibilizamos ela no terreno fértil de nossos corações, que é muitas vezes a estrada, o caminho que nos leva ao Evangelho do nosso Mestre Jesus. Porque ele veio via coração, porque ele veio via amor, ele veio via ação exemplares no bem. Que essas sementes possam despertar em nosso ser. Que os benfeitores espirituais, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, possam nos auxiliar, inspirando-nos, fortalecendo-nos. E como muitas vezes a semente lá sob a terra precisa de água, precisa da chuva, que chuva de bênçãos possam cair sobre essas sementes que estão em nós e possam despertar, frutificarem, florescerem e frutificarem para o bem nosso e daqueles que estão à nossa volta, nossos irmãos. Jesus, o semeador, o jardineiro, o cultivador de nossos corações, deixou-nos esse legado de ensinamentos para que pudéssemos seguir essa estrada. Por isso, Mestre Jesus, queremos aproveitar nessa semeadura do teu amor, possa alcançar terrenos, possa alcançar lugares, corações que precisam de amparo e que precisam para que as sementes que vivem nesses corações brotem, Jesus. Por isso pedimos a tua bênção, vibrações para esses corações que estão passando por desafios, dificuldades, dores e sofrimentos. E ainda mais, Jesus, estendendo as tuas bênçãos a todo o nosso planeta, a todos os seres, todas as vidas, todos os reinos que estão aqui, Jesus, em progresso e evolução. Assim, então, Mestre, já te agradecemos. E pouco é nossos agradecimentos, pouco é a nossa gratidão diante da bênção incomensurável do teu amor. Te agradecemos, Mestre, mais uma vez te pedimos, sê conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. E assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, para participar aí dessa família da FEAL, que é o Clube Amigos da Boa Nova, uma maneira de você poder fazer a caridade à distância, de onde você estiver, também para outras pessoas que estão distantes. Através do quê? Da doação para a manutenção da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior no ar. Entre no site
www.amigosdaboanova.com.br. Tem também os telefones, o 0800 12 018 38 e também o fixo para a Grande São Paulo, o 11 2458 3214. O Pix, né, que é uma doação aí que você pode fazer do seu banco, tem um número. Esse número também é do WhatsApp. Então, o WhatsApp é 11 97261 0272. E o Pix, como eu disse, também é esse número. Então fica fácil, olha, o 11 97261 0272. Então esperamos você para fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, então, professor, vamos seguir aqui com o texto. E o texto continua dizendo assim, olha, Emmanuel fala, quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na primorosa ou na prestimosa observação de um amigo. Então, às vezes, está em detalhes, né, professor? Isso, exatamente, Nando. Muitas vezes o detalhe é que faz a diferença, né? É, porque a gente não nota, né? Exatamente aquilo que eu estava dizendo, né? E isso tem um peso quando eu presto atenção no orai e vigiai. Porque o orai e vigiai, ele é... Não é que o orai e vigiai vai me trazer benefícios diretos, mas o orar e vigiar vai me trazer benefícios indiretos. Qual seja, na oração e na vigilância, então não é só oração e também não é só vigilância. A oração é para que eu possa preservar a sintonia, né? E a vigilância é para que eu não saia da disciplina, né? Então, a oração me fortalece energeticamente no sentido de me manter sintonizado com as forças do bem. Mas a vigilância é para eu exatamente não me sentir muito protegido e achar que tudo que eu estou fazendo está certo. Porque o orar e vigiar tem tudo a ver com aquilo que Paulo ensina, que é o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Por quê? Porque, embora eu tenha boa vontade, tenha amor, embora eu esteja em oração, às vezes eu estou invigilante, né? E é na invigilância que eu escapo do caminho. Aqueles atalhos que eu falei, que embora eu tenha encontrado o caminho, eu estou na doutrina, eu estou frequentando o centro espírita, ou então eu não sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, estou frequentando a igreja, estou no caminho, estou no roteiro santificador, mas esse caminho é uma estrada que tem atalhos e, de repente, eu escapo por um atalho e caio numa outra estrada, ou seja, no sentido figurado, né? Eu mudo a minha sintonia, eu sintonizo outras forças que são não tão boas, não tão evoluídas, e aí eu fico comungando numa simbiose energética, eu fico comungando de uma energia que não é aquela que eu queria, mas eu estou nela e às vezes não estou percebendo, né? Por isso que eu disse, né? Muitas vezes, no centro espírita, a gente reclama, eu tô sentindo que eu estou sendo obsediado, né? E, na verdade, eu é que estou obsediando um desencarnado, né? Porque ele quer se livrar de mim, ele quer ir embora, mas eu não deixo, porque tudo que eu faço, eu vou atraindo ele para perto de mim, né? Então, essa
essa ideia aí do vento generoso que espalha entre as plantas a bondade invisível, né? Da oportunidade do acesso à senda do amor. E quando ele diz aqui, quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Quer dizer que nos piores momentos das minhas quedas, o socorro está presente, porque os socorristas sabem que eu estou tendo uma queda, os socorristas sabem que eu estou me desviando do caminho, eles se apresentam para nos ajudar, para nos salvar, mas nós temos que aderir, né? Me faz lembrar no filme Nosso Lar aquele momento que o André Luiz, depois de 8 anos perambulando no umbral, cansado, derrotado, fracassado, ele ajoelha e começa a fazer uma oração, começa a rezar, né? E naquele momento aparece então os mentores de Nosso Lar e que eles já estavam lá, né? Os mentores já estavam lá, mas ele não enxergava. Ele não conseguia estabelecer, né, o que hoje a gente chama de conexão, né? Ele não conseguia se conectar com aquela espiritualidade. Então, o acesso estava disponível, a semente estava disponível, estava tudo lá, o cenário era propício, ele estava num status de degradação, porque as reminiscências dele do tempo de encarnado eram muito presentes, não largavam dele, ele não largava delas, e aí ele, é, ele vamos dizer assim, ele se entrega e nesse momento, então ele faz o acesso, né? Ele estabelece a conexão. Então, a centelha, como diz aqui, né? Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Estou dando um exemplo de André Luiz no umbral desencarnado, mas na nossa vida é igualzinho, né? É igualzinho. É, e, e nesses momentos de dificuldade, realmente são os momentos onde nós devemos dar o testemunho. Sabe por quê, Nando? Quando está tudo bem, é fácil pregar o evangelho, né? Qualquer um é bom pregador do evangelho quando está tudo bem, né? É no momento da dificuldade que você dá o real testemunho, que você, apesar das dificuldades, você continua fiel ao evangelho e você continua fiel a Jesus, né? Não sei se você concorda comigo, claro, eu não sei não, eu tenho certeza que você concorda, né? Isso, professor. Para a gente completar aqui o texto, eu vou ler, a gente já está chegando no final do programa, então o texto termina assim. Olha, o Emmanuel sempre finalizando maravilhosamente. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas letras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. E aí, professor, as suas considerações finais, porque falta segundos aí para a gente terminar o programa e já agradecer, né, sua presença e as suas despedidas também aqui dos Desejo que queridos todos ouvintes e nós, telespectadores. desejo que todos nós, comunicadores e ouvintes, consigamos permanecer nas estradas, que é o título da lição de hoje. Um grande abraço do coração de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor, aí na disponibilidade do seu tempo precioso aí.
E agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Esperamos você no próximo programa Alvorada, aí que temos aí de segunda a sexta, né? Em vários horários aí que você que está, de repente, em outros pontos do planeta, possa ouvir e assistir. Então, até lá. Tchau, professor. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.